Olá pessoal, meu nome é Joelso Alves, sou da UP Instituto Educacional. Vamos estar dando início ao nosso curso de Game Maker 8.1 Little. O tema da aula de hoje é produção de jogos, tá? Vamos falar um pouco aí o que é necessário sobre produção de um jogo. Primeiro, antes de você começar a construir um jogo, é necessário que esse jogo ele tenha uma história. Então precisamos montar, criar um roteiro, contar um pouco da história do que vai acontecer nesse jogo, desde o nome do personagem, onde ele vive, onde vai ocorrer esse jogo, quais são as dificuldades que ele vai ter, entre outras coisas, tá? Então a gente precisa ter um início, um meio e um fim de uma história, para aí podemos extrair informações para ser feita a construção do seu jogo, ok? Então esse é o primeiro ponto fundamental. Segundo item fundamental é as ferramentas que precisaremos utilizar para a construção de um jogo. Eu divido aqui em três estilos de ferramenta: a de software gráfico, áudio e vídeo e desenvolvedor de games, tá? Então vamos falar um pouco aí de cada uma delas. Primeiro, software gráfico. O software gráfico ele serve para fazer a criação das sprites e cenário. Eu trago a dica aqui de dois softwares: Fireworks para 2D e Blender para 3D, tá? Adquire aí no site dos fabricantes, das empresas responsáveis por esse software. Baixa a versão trial, que é a versão gratuita aí durante o período de 30 dias, que é o caso do Fireworks da Adobe. Vai lá, acessa, baixa, instala, utiliza para o seu curso e em seguida, você gostando da ferramenta, adquira a licença aí oficial, ok? O Blender não precisa, o Blender é uma ferramenta aí gratuita, então basta você acessar o site do Blender e instalar o software, tá? Não teremos aulas específicas nesse nosso curso de Fireworks e Blender, tá? No Fireworks iremos utilizar apenas para a construção do nosso menu. Já o Blender não, é utilizado em outros cursos aí, desenvolvimento para jogos dentro da nossa plataforma, como também será disponibilizado pela UP Instituto Educacional em formato EAD os cursos só de Fireworks, como também somente de Blender, tá? Então fica atento ao nosso portal e adquire aí os cursos gratuitos e os cursos também que são pagos. Temos aí os softwares de áudio e vídeo. Trazemos como referência o Sony Vegas. Não vamos utilizar nenhum software de vídeo nem tampouco de áudio para edição dos nossos efeitos sonoros, para o nosso projeto, porque vamos utilizar os próprios áudios que existem na biblioteca da nossa engine, ok? Bom, por último aqui o software desenvolvedor de games, que é o Game Maker, que é a nossa engine. Lembrando que o próprio Game Maker ele não necessita que você tenha conhecimento em programação. Através de um simples clique e arrastar nos recursos existentes dessa ferramenta, você consegue desenvolver um jogo em 2D aí de uma forma profissional. E ele também disponibiliza aí uma biblioteca enorme, já com sprites, cenários, já com os efeitos sonoros, entre outros itens que é necessário para a construção de um jogo. E vamos estar apresentando essa ferramenta para vocês em futuras aulas, e o nosso projeto, o nosso curso inteiro será aí na versão do Game Maker 8.1 Little. Os primeiros passos para desenvolvimento de um jogo, ele é dividido aí por setores, tá? Então dentro de uma agência desenvolvedora de jogos, existem algumas funções aí e as pessoas são responsáveis por essas atividades das funções. Vou citar algumas delas aqui: produtores, responsável pelo projeto como um todo; os designers, eles criam o documento geral de um jogo, ou seja, as definições gerais até as mecânicas mais complexas do game. Temos os artistas, trabalham na parte gráfica do jogo, que é a aparência dos cenários e os objetos no nosso game. Temos também aí os programadores, eles elaboram o código em linguagem de programação que irá dar vida e interatividade ao jogo. Só que no Game Maker, nesse nosso curso, não trabalharemos com programação, ok? Então não fique preocupado. Equipe de som define a sonorização do game. Game Testers, essa aqui é uma função que, creio eu, mais de 90% querem atuar nessa área.
é justamente as pessoas que ficam, né, jogando, né, ficam analisando o game e documentam as falhas e defeitos presentes nele, que são conhecidos os famosos bugs. Esse processo é o controle de qualidade do desenvolvimento de um jogo eletrônico. Então eles vão ficar jogando e verificando aí onde existe erro e reportar para os setores responsáveis para correção, ok? Então aí são algumas atividades, funções dentro de um jogo. Além disso, precisamos aí fazer algumas definições para o nosso jogo. Então é preciso ter definição do nosso jogo para que ele possa ser aí criado, né? Teremos que ter o jogador, né? Quem será o jogador, como será o adversário, a interatividade, devem existir regras, devem existir objetivo, teremos que ter condições de vitória, empate e derrota, e essa última etapa aqui, né, eu posso considerar como a primeira, ser uma forma de entretenimento. Então você tem que trazer essa opção aí para os futuros players do seu game, do seu jogo, do seu projeto que vai estar sendo construído, ok? Bom, pergunta aí que muitos têm dúvidas: posso exportar meu game? Sim, iremos fazer inclusive no nosso curso de Game Maker 8.1 Liro a exportação do nosso jogo, tá? O Game Maker é uma ferramenta, né, um aplicativo que ele consegue exportar para um número enorme aí de plataformas que reconhecem e a utilização e a rodagem, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que o reconhece aí para a utilização, né, que o seu jogo funcione perfeitamente. Vou citar aí a lista aí dessas plataformas: iOS, Android, Windows Phone, Tizen, HTML5, Windows 7, Windows 8, Mac OS, Ubuntu ou Linux, tá? Isso aqui são algumas plataformas que reconhecem, né, a exportação do seu projeto, do seu game. Então, quando terminarmos aí, concluir o nosso projeto, vamos poder exportar para qualquer uma dessas plataformas. Incrível, não? Mas não é só isso. Depois que você exporta, né, você sabe que pode ser possível exportar para essas plataformas. Não vamos deixar o nosso jogo apenas no nosso computador guardado. Você pode distribuir, inclusive você pode comercializar, né? Para que você possa vender seus jogos, é necessário que você, né, disponibilize em algumas lojas virtuais específicas para jogos, tá? Vou citar algumas delas, né, as mais reconhecidas, e para que você possa exportar para uma dessas lojas é necessário que você seja credenciado, ou seja, que você tenha cadastro. Para cadastrar, você precisa acessar o site lá da loja, né, preencher o formulário, respeitar as regras que cada loja tem e aí fazer a comercialização do seu projeto, do seu jogo. Tá aí, iOS, Apple Store, Google Play, Amazon, Nook, Windows Store, Windows Phone Store, a Steam, a Tizen Store, Facebook, Chrome Web Store, Mac Store e por último aí a Firefox Marketplace, tá? Então são algumas das lojas aí que você pode disponibilizar o game quando estiver pronto, ok? Bom, só que antes de tudo isso que nós falamos até o momento, você tem que ter a ferramenta aí instalada no seu computador. É muito fácil. Vou estar disponibilizando aqui dois links, tá? Você pode baixar no site aí do baixaqui.com.br, como também no site da YoYo Games. A YoYo Games é a empresa detentora da marca do Game Maker. Lembrando que vamos utilizar a versão Game Maker 8.1 Little. Não esqueça, versão 8.1 Little, porque você pode encontrar versões mais novas lá no site da YoYo Games, que é a Game Studio. A Game Studio teremos um curso específico só para essa versão, no nível intermediário e no nível avançado, que você também poderá adquirir no nosso portal da UP Instituto Educacional, nossa EAD aí, nossa plataforma de cursos online, ok? Mas quanto isso, baixe a versão 8.1 que você poderá acompanhar todas as aulas, né, e ir praticando aí tudo aquilo que vamos oferecer em nosso curso. Então basta você baixar o executável, instala na sua máquina, né, verifica aí o que é que ela oferece, né, de recursos. Gostando,
adquire aí a versão completa, a versão paga. Lembrando que essa versão que nós estamos utilizando é uma versão gratuita, vocês podem baixar sem problema algum, inclusive ela não vai expirar, tá? Você pode utilizar aí quanto e como quiser, só não vai ter alguns recursos aí diferentes da versão paga, né? Um exemplo dele é quando você desenvolver o seu jogo, se não for uma versão paga, vai estar lá o logo da Game Maker, ok? É um dos itens. Então, antes inclusive de utilizar, de baixar, né, de instalar, na verdade, dá uma lida no contrato que é disponibilizado no momento da instalação, que vai estar aí todas as regrinhas explicando, tá? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje, foi sobre produção, como você desenvolver o jogo, o que precisa, os passos, as definições, entre outras coisas que vamos conhecer, né, e fazer no nosso curso. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até breve e sucesso!